Tudo bem, Lana? Tudo bem, Rayane? Que prazer te conhecer assim, pelo vídeo, né? A gente sempre se fala pelos áudios, WhatsApp, mensagem, mas eu nunca tinha te visto assim no vídeo. Bem legal, bem legal. Eu queria saber um pouco como é que foi para você crescer com uma dificuldade na fala. Você sente que tem pouca conscientização sobre esse tópico? O que que você acha que a gente que passa por isso pode estar assim fazendo para poder conscientizar quem talvez não sabe muito acerca desse assunto? Eu não sei quando que eu comecei a gaguejar, mas como eu comentei, assim, eu não tinha muita noção do impacto disso quando eu era criança. Era uma questãozinha boba, assim. Eu nunca sofri bullying por causa disso. Eu acho que eu sempre fui assim, extrovertida bastante, então isso era pouco. Quando eu perguntei, né, aos meus pais também, para poder ter uma noção de como que eu era antes, a minha mãe disse que era muito pouco, entendeu? Era muito menos. Então eles não tiveram muita preocupação, assim, quando eu era mais nova. Eu lembro de ter começado o tratamento já na parte ali dos 12, 13 anos. E você sentiu que fez muita diferença ter feito fono ou não tanta? Na infância, não, mas eu acho que foi uma questão de eu não consegui dar uma continuidade para o tratamento. Então, eu ia, fazia 2 meses, 3 meses, e aí interrompia. Quando a gente é criança, a gente tem essa dificuldade, tanto financeira também, porque é necessário tempo e é necessário pagar, né, pelo tratamento. Então, a gente depende muito dos pais. Então, eu nunca dei. Ah, eu tô fazendo tem 2, 3 meses. Tem muita. Não tá fazendo efeito nenhum. Então, a gente quer essa resposta. Imediato, né? Sim. Acabou que eu parei. Eu comecei umas 2 vezes. Mas aí, depois de uns 3, 4 meses, parei. E aí, não continuei. Depois, agora já, depois de adulta, que eu consegui, eu até brinquei, né? Que eu cheguei na minha fono e eu falei que era o projeto Perfeitinha. Eu falei, eu fui morar 4 anos em Brasília. Aí eu falei, eu vou voltar para o Rio de Janeiro perfeitinha. Então eu vou ajustando as coisas que não me agradam. E uma dessas coisas que eu fui tentar consertar, né, foi a minha fluência. E lá eu realmente consegui fazer um tratamento contínuo. Eu fiquei 2 anos fazendo tratamento. E foi a grande diferença, porque Então, é muito difícil você falar de algo que se. Caramba, Rayane, você é muito difícil de falar sobre uma coisa que te incomoda tanto, né? Como toca na na ferida. ferida, né? É muito difícil. Então, as pessoas vinham falar: Ah, você é gaguinha? Então você já fica abalada emocionalmente e tem essa perspectiva assim negativa. E depois que no tratamento, eu senti diferença assim, nessa questão, sabe? De eu hoje falar sobre isso, de eu ter depois criado um canal No sobre isso. YouTube para falar. Mas você acha que foi uma questão de confiança, autoconfiança, ou foi mais uma técnica de fala que você usou, ou foram tipo as duas coisas? Eu acho que as duas coisas me ajudaram, mas eu acho que essa questão da autoconfiança e de desenvolver e de não focar tanto nisso como um grande defeito, sabe? Me ajudou bastante. Que a gente só foca nisso, porque eu sou isso. Então a gente costuma muito a se resumir a isso, né? Porque eu sou gaga, eu não vou conseguir nada, entendeu? Pô, você é mais o quê na tua vida, né? Um desses dias, eu lembro assim, né? Que ela falou assim: Ah, você deixaria de. Vamos assim, levar ao extremismo, né?
você deixaria de falar com alguém porque a pessoa não tem orelha? Entendeu? Por Sim. exemplo. Aí eu falei, não. Ela, então tipo, você acha que as pessoas não vão gostar de você porque você gagueja? Sabe? Tem gente que é careca e não gosta de ser careca. E aí? Todo mundo vai deixar de se comunicar com essa pessoa porque ela tem esse defeitinho? Entendeu? E por que a gente quer tanto essa perfeição? Ninguém é perfeito, ninguém tem uma fala perfeita, né? E aí eu já trouxe isso naquele vídeo que eu postei, né? Porque mesmo quando as pessoas vêm falar que você fala bem, você fala, pô, eu não falo bem, cara. Essa pessoa tá zoando com a minha cara, né? Então tem isso tudo aí, É sabe? verdade. Isso é muito assim louco, né? Porque tem vezes que nós somos muito fluentes, tem hora que eu sou 100% fluente, eu não tenho nenhum bloqueio na fala. E tem hora que eu fico agarrada naquela palavra e ela não sai, né? Só que quase todo mundo acha que não é gagueira. As pessoas não sabem que bloqueio na fala, você não conseguir falar aquela palavra também é você ter disfluência. E que nem todo mundo que é gago o tempo inteiro, que é uma grande diferença, né? Às vezes você pode ser fluente o dia inteiro e no outro dia já não ser tão fluente, né? Várias pessoas falam sobre isso, né? Falam sobre, porque hoje eu tô muito desfluente. Então a gente tem essa variação que eu até brinco falando que eu achava que era só com as mulheres, né? Porque a gente tem uma variação hormonal mais intensa, mas os homens também têm, de alguma forma, essa variação. Tem alguns dias, e às vezes até no mesmo dia, às vezes de manhã tá de um jeito e à noite tá de outro jeito. Então, por mais que o nervosismo e o estresse não sejam, talvez, causas, né? Eles influenciam bastante no, no grau, assim, da gagueira. E Eu assim, acho. em termos de técnica, porque você estava falando que tem técnica de fala também, né? Se você pudesse falar uma técnica de fala que para você tem sido útil. O que me ajudou bastante e o que, como você perguntou também, né? Como que eu comecei a ter essa ideia de criar o canal? Que foi nesse dia do meu TCC, né? Na minha apresentação lá de trabalho da faculdade. Então, dá um desespero maior e várias pessoas que não gaguejam mais. Imagina a gente, e já tem essa tendência. Então, eu voltei lá na minha fono, fiz mais umas 4 sessões, e nessas 4 sessões que foram muito voltadas para a minha apresentação, ela especificou bastante, intensificou essa questão de relaxamento. Por exemplo, hoje, a gente está aqui fazendo esse vídeo, eu acho que se eu tivesse antes ter pego uns 15 minutos, só de falar em relaxamento, eu já falo uma fala mais relaxada. Então, se eu tivesse pego antes uns 15 minutos, desse uma respirada, que todo mundo fala, e às vezes a gente até encara isso como uma coisa negativa, mas funciona com todo mundo, né? De você puxar o ar, né? E fazer aquela respiração diafragmática, de você encher o seu diafragma, então sua barriga distende bastante, e depois soltar o ar, né? Eu até poderia fazer assim. Eu tô fazendo junto. Sim. Isso foi bem bacana também, porque você pode fazer em qualquer lugar e as pessoas não vão perceber. Eu acho que quando a gente se sente muito tenso, por quê? A tensão, ela passa para os nossos ombros, passa para os nossos músculos faciais, né? Passa para os nossos lábios, para tudo. Tudo, a nossa voz, ela reflete muito aí a nossa emoção. Quando a gente quer chorar, a nossa voz fica mais trêmula. Então, essa questão da respiração
essa respiração diafragmática me ajuda sempre, né? Quando eu faço. Eu acho que o meu problema maior é ter a disciplina para pegar todos os dias e fazer esses 10 minutinhos de relaxamento, né? Que as pessoas podem chamar de meditação ou só de uma respiração profunda. E às vezes as pessoas não levam muito a sério, mas que realmente dá resultado. Essa fala mais articulada, eu acho que é porque a gente ouve tanto as pessoas falando: ah, você pensa antes de falar, respira, que eu pelo menos já estava encarando esse tipo de comentário como coisas negativas. Mas elas realmente funcionam. Quando você trabalha uma fala mais articulada, a fala ela sai mais fluente, né? Você acha um ritmo confortável de fala, como eu estou fazendo aqui agora. E coordenando a respiração, coordenando em um ritmo que você ache, que tem a ver também, né, com a sua personalidade, e fazendo as pausas sem que a frase perca o sentido, mas fazendo em um intervalo maior, aliás, menor, né? Você vai falando conforme, por mais que você não usasse vírgulas quando você fosse, se por exemplo fosse uma fala escrita, você vai dando essas pausas. Acho que isso funciona e eu estou aqui com você exercitando e a gente vê. Agora, né? Sim. Então, sempre que você grava vídeos para o seu canal, você tenta fazer antes esses 15 a 10 ou 15 minutinhos de pausa para poder respirar e relaxar o corpo para depois gravar? Isso dá muita diferença, dá sim. Falando nisso, só para quem não sabe ainda, porque a gente está falando que você tem um canal, né? Mas talvez para quem não viu os seus outros vídeos não saiba, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele, quanto tempo tem, se você está vendo que está tendo assim retorno, interesse da parte de outras pessoas, até mesmo que não são gagas, mas que ficam querendo saber um pouco mais. Isso é muito legal, porque eu não conhecia pessoas que gaguejavam. E aí você fica pensando assim, só eu que gaguejo, né? E, gente, não é possível que isso só atingiu a mim. Então você vai se sentindo muito mal. Então, esse retorno de você conhecer pessoas que também gaguejam, que passam por várias dificuldades semelhantes e até outras mais intensas, em que você pensa, nossa, eu nunca pensei que isso atingir. Se eu já pensei que eu sofria com isso, essa pessoa sofre muito mais, né? Então, não vamos. Aí você entra como uma pessoa vitoriosa nisso aí tudo, né? Poxa, eu mesmo com isso, eu hoje tenho trabalho, eu hoje tenho um canal no YouTube, que eu consigo falar com várias pessoas e realmente me surpreendeu bastante pessoas que não gaguejam estarem perguntando e falando, realmente, eu tinha dúvidas sobre isso. Você não vê ninguém falando sobre gagueira. Colegas minhas, né, que eu também pedi, falei, olha, gente, eu tô aqui divulgando o meu canal, e eles falavam assim, nossa, Ilana, eu sempre quis perguntar para você, mas eu nunca tive coragem. Então, gente, tem essa coisa, esses dois lados, sabe? A outra pessoa também não entende. O que a mídia divulga são gagos que têm uma gagueira de muita repetição e muita severidade, tipo o gaguinho da Looney Tunes. Aqui a gente também tem a gaga de Ilhéus, que eu não sei se você também... Eu já vi, sim. Então, tudo de gagueira vai para a parte comédia, né? Humor. E não é isso, a gente tem vários problemas. E também tem vários níveis. E também tem vários jeitos, não é só repetição, tem alongamento, tem bloqueio, que é um pouco mais do que a gente passa. E as pessoas não conhecem. Antes eu usava óculos e um priminho meu, de 4 aninhos, perguntou, você é vesga, né?
Aí eu falei, não, eu tenho astigmatismo. Como que eu vou falar para uma criança, né, que ela tem que eu tenho astigmatismo? Ele não sabe o que é, então ele só ia só para a área, ele só me entendia como uma pessoa que era vesga. Ah, não, então você é vesga, você usa óculos, você é vesga, né? Eu acho que parece um pouco assim com a gagueira. Se as pessoas não entendem o que é, elas não conseguem identificar. Elas falam que você fala embolado ou fala que você tem língua presa. São vários problemas que são diferentes, mas que também são relacionados à fala, né? Mas que as pessoas não têm esse. Elas ouvem muito Esse mais falar sobre língua entendimento. presa, ou então sobre alguém que também tem, que eu não sei qual é o nome, mas quem é fanho. Então, as pessoas perguntam, ah, você tem língua presa, né? Não, eu não tenho língua presa. Eu tenho gagueira, gente. É que nem ele. Eu não sou vesga, eu uso óculos porque eu tenho astigmatismo, entendeu? Então, eu entendi muito isso, né? E eu resolvi disseminar isso. E é muito bacana porque as pessoas colegas meus que assistem e que tinham essa curiosidade, não tinham essa coragem de perguntar, porque sabem que para muitas pessoas é um assunto que Muito, é muito delicado, né? Da gente tocar num assunto, de repente a pessoa não se sente muito, né, à isso aí. vontade. Eu, por muitos anos, foi um tabu para mim. Eu não falava sobre isso com ninguém. Nem com, assim, os meus pais, a minha família, os meus amigos, ninguém. Era um assunto para mim que era um tabu enorme. Eu tinha uma vergonha, eu queria que ninguém soubesse, que ninguém percebesse. E eu passei muitos anos assim. Eu só comecei a ficar um pouco mais tranquila sobre isso de poucos anos para cá. Então, assim, eu sei que para muitas pessoas deve ser difícil, né? Às vezes elas querem saber, mas ficam com medo de perguntar e de repente ser, né, enfim, indiscreto com a pessoa. Mas é muito, muito legal que você faz isso, que você fala disso, né? Poxa, você está de parabéns, porque é algo que realmente a gente precisa de mais e mais pessoas que falem sobre isso, sabe? E Eu conhecer várias pessoas está sendo muito legal para mim. Inclusive você. Muito obrigada pela sua amizade aí agora. imagina, eu que estou super feliz. Você sabe que eu estou criando esse site, né? E aí eu falei, poxa, seria legal ter uma página onde eu possa, assim, convidar pessoas que são gagas também para poder compartilhar um pouquinho sobre elas, as histórias delas, de superação, de dificuldade, porque ser gago é uma dificuldade que você luta 24 horas do seu dia. Não tem uma pausa, não é aquela coisa, fala assim, ah, eu vou colocar ali de lado, depois eu penso nisso. Não, não tem como você pensar nisso depois, porque você está o tempo todo falando, você tem que falar todo dia, né, com várias pessoas. Então, é um desafio enorme, né? Porque é algo que você tem que lidar todos os dias. Mas assim, e ela também gera outro problema que muitas pessoas que gaguejam ficam tímidas, né? Por conta da gagueira mesmo. E aí elas evitam ao máximo se expor, né? E Sim. se comunicar. É porque eu acho que, assim, a minha personalidade é sempre falante. Eu já tentei, falei assim, eu vou ficar um dia sem falar, porque eu acho que as pessoas não aguentam me aguardar, né? Falar. Mas não tem como não, eu sou faladeira. E eu também sou comunicativa, eu também gosto de ter várias amizades. E Isso eu, ajuda. então, a melhor forma, então, foi trabalhar isso para que isso melhorasse. Tanto a questão da fluência, quanto a questão da autoestima, né? E assim, qual que foi o seu processo? Porque assim, para você chegar ao ponto de ter um canal onde você fala sobre isso, você tem que realmente assim aceitar. E eu acho que essa parte é muito difícil para muita gente. Foi super difícil para mim. Eu precisei de muitos anos. Como que foi o seu processo de auto assim aceitação sobre gagueira? Falar, cara, eu tenho gagueira e daí? Sabe? Tudo bem, eu tenho outras coisas na vida, eu tenho tantos outros talentos. Como que foi? Foi isso. Foi realmente isso. Foi focar nos outros talentos, né? Por exemplo, tinha uma galera lá. Eu criei esse canal agora na quarentena, né?
Então, uma colega minha comentou que tinha um canal da filhinha dela. E eu falei, caramba, eu sou boa no quê, gente? Porque eu não sei cozinhar comida boa, eu não sei cantar, não sei dançar. Se eu fosse criar um canal, em que eu sou boa? Falei, pô, o que eu fiz praticamente a minha vida toda e fui superando, né? Eu sou boa de gaguejar e vou falar sobre isso. Genial. Foi bem esse pensamento, né? E aí eu comecei a conhecer pessoas e quanto mais você conhece, mais você descobre que você tem exemplos de superação para dar, entendeu? Todos os dias. Ah, porque tem gente que fala, eu não vou à padaria por causa disso. Não, gente, olha só. Embora seja mais difícil, algumas palavras travem, como que eu vou superar isso, sabe? Eu vou deixar de viver a minha vida. Eu amo viajar. Eu vou deixar de viajar porque eu não vou conseguir falar com as pessoas no aeroporto ou em outro lugar, sabe? Eu vou deixar de viver meus sonhos por causa disso. Eu sou a primeira da minha família que tem nível superior. Eu vou deixar de fazer a minha faculdade porque eu não vou querer falar, sabe? Eu vou deixar de ter amigos, eu tenho esse dom também, que eu acho que é de fazer amigos, eu tenho os melhores, por causa disso, sabe? Então, eu me aceitando, as pessoas vão também me aceitar. Então, eu acho que essa. Então, assim, não é nada de um dia para o outro, né? É um processo. Tanto eu fui muito ajudada pela minha fonoterapia, com a minha fonoterapia, e esse pensamento de que perfeição, a gente vê muito isso, né, hoje em dia nessas redes sociais, onde tudo é perfeito, todo mundo é lindo, por dentro e por fora, mas a gente só posta o que a gente quer que as pessoas vejam, né? Então, ninguém é perfeito, gente. E aceitar isso daí, aceitar no sentido de querer melhorar. Por exemplo, como eu comentei do meu astigmatismo, eu fiz cirurgia e aí um olho zerou e o outro olho ficou meio grau ainda. E eu aceitei. Por que eu quero uma fala 100% fluente, sendo que ninguém tem 24 horas por dia, mesmo quem não é gago? E eu aceitei o meu meio grau, né? Da minha cirurgia, sabe? Então, são esses pensamentos que você tem que ir mudando e medindo, né? Então, você busca um relaxamento, algo que vá minimizar o problema e não sofrer caso você não alcance a perfeição, porque não existe. Se você pudesse dar assim um conselho para quem é gago, que está sofrendo, fala, caramba, eu não sei como é que eu vou fazer, porque tem níveis, tem pessoas que têm uma assim gagueira que é bem severa, que realmente assim atrapalha muito, né? Qual que é o conselho que você dá? Bom, eu acho que tem que buscar tratamento com quem entenda, né? Não tem muitas, assim, não adianta procurar uma fono que não entenda sobre gagueira, então acho que é bacana procurar quem entenda do assunto, porque isso me ajudou bastante. Eu tive essa sorte de encontrar uma pessoa que só tratava de gagueira, sabe? E isso me ajudou bastante. E, e eu acho isso, assim, essa questão de desenvolver outras coisas. As pessoas têm que olhar para você e ver várias outras características, e aí ser gago vira uma delas só Um mais uma, detalhe, sabe? né? Sim. Não, eu acho que essa é a grande jogada, assim. Tem gente que quer, como eu vou dizer, não tem uma receita de bolo que a gente faça e que vá ficar tudo bem, gente. Não é mágica, sabe? Por mais que hoje eu esteja satisfeita com a minha fala, tem momentos que eu vou gaguejar, mas eu vou buscar que isso diminua. Como?
Porque engraçado também que tem isso, né? Talvez a gente chegue numa fala muito acelerada e aí a outra pessoa tá falando calma. E aí você acaba meio que imitando o que a outra pessoa tá fazendo. Da mesma forma, se você tá falando com uma outra pessoa que você tá em um tom normal e a outra pessoa tá gritando, tá exaltada, você também vai se exaltar. Você tende, né, a se exaltar. Então, nós duas aqui estamos num momento onde a gente se permite, talvez, relaxar. Eu estou sentada, às vezes eu vou Sim. me exaltar, e aí, de repente, eu estou percebendo que eu estou meio assim, eu consigo ter esse autocontrole, né? Eu vou começar a achar um tom de voz melhor, Sim. a diminuir o ritmo da minha respiração. Sim. Pô, Desculpa, o nosso Zoom foi cortado, né? Por causa do tempo aqui, que estava é, limitado. Estamos de volta rapidinho, só eu sei que você está com pouco tempo também. Só queria te agradecer pelo seu tempo. E se você quiser divulgar o seu canal. então, o nome do meu canal é O Discurso da Rainha, né? Que eu até comentei que é inspirado no filme que também fala sobre gagueira e as nossas dificuldades, né? Que foi O Discurso do Rei. Então, no dia do meu TCC, como eu disse que foi uma data muito marcante para mim, eu falei, hoje é meu dia, é o dia do meu discurso, o discurso da rainha. Então, é o nome tanto no Instagram quanto do canal, onde tem vários vídeos lá já falando sobre algumas coisas que eu passei, dando algumas dicas também, tanto sobre essa parte, né, de autoestima e superação, quanto nesses momentos de mais nervosismo, o que a gente pode fazer, assim, que são coisas que eu uso, né? E também entender essa parte aí de que não tem como ser. Acho que a gente pode melhorar, pode se acalmar e aceitar isso de uma forma, mas lógico, sempre pensando em melhorar, né? E dizer também que eu estou muito feliz por esse convite. Está sendo muito legal essa interação toda e muito obrigada. Obrigada a você por realmente tirar desse tempinho hoje para estar aqui falando conosco com a gente. Fico muito feliz. Obrigada, boa sorte. A gente vai se falando pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Sucesso para você. E a gente se fala em Muito sucesso. breve. Obrigada, viu? Que esse site também dê muitos frutos, vamos dizer assim, né? Porque é isso que a gente quer, uma divulgação do nosso problema, mas muito mais essas histórias que sejam inspiradoras, que mesmo com algumas dificuldades, a gente consegue sim realizar nossos sonhos, né? Acho que é Exato, isso. até porque eu acho que é muito importante que outras pessoas que são gagas saibam que elas não estão sozinhas, porque que nem você falou antes, quando você é gago, você acha que só existe você no mundo com esse problema, ninguém mais é gago. Então, quando você vê outras pessoas falando sobre isso, gagueira, você fala, caramba, então tem outras pessoas que passam por isso também, né? Então, isso é É. muito legal. E parabéns por todo o seu esforço, por ter se formado, por nunca ter parado de sonhar. Isso é muito legal. Parabéns, boa sorte. E a Parabéns gente a você vai se também. falando. Muito boa sorte, a gente se fala. Um Tá beijo grande. bem? Um beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.